Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda. Eu sou o Bruno, marido da Fernanda. Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 erros mais comuns que nós temos visto nos últimos tempos, as pessoas que tiveram seu visto negado e estão fazendo uma nova tentativa, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal porque nós estamos sempre trazendo conteúdo sobre visto, você que de repente está tentando sozinho, ou começou o trabalho com outra assessoria, está meio perdido e tal, às vezes está faltando um pouquinho mais de informação. Esse é o lugar certo para você tirar suas dúvidas, tá? Importante também mencionar que nós trabalhamos com assessoria também personalizada, você que de repente quer fazer o seu processo do visto, está meio perdido, precisa de uma ajuda profissional. Nós temos 2 tipos, tá? Nós temos assessoria personalizada, onde a gente vai fazer todo o processo para você, inclusive com 2 reuniões por vídeo, para analisar o seu perfil e também perto da sua entrevista, uma preparação para a entrevista. A gente já trabalha com isso há mais de 10 anos, tá? Temos aí mais de 2.000 vistos aprovados. E também temos a assessoria digital. Essa aí, a assessoria, de repente você está preenchendo sua DS, está meio perdido, você está fazendo o seu processo sozinho ou com a sua família, e ao invés de ficar vendo o videozinho aí da internet, a gente tem um material específico só para esse tipo de situação, para você preencher com a nossa ajuda, né? Que a gente tem lá todo um conteúdo gravado dentro da plataforma para você fazer o teu vídeo de ponta a ponta com mais chance de aprovação e com ajuda profissional, tá bom? Nós vamos deixar o link aqui embaixo aqui no vídeo. De repente, para você que quer entrar em contato com a gente para fazer assessoria completa personalizada, ou de repente você quer fazer assessoria digital, né? Para você fazer o seu próprio processo e sentir que você está fazendo a coisa certa, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo, gente. Vamos falar um pouquinho desses erros que as pessoas têm cometido antes de tentar novamente, né? A gente está falando aqui num cenário onde o seu visto foi negado. E assim, quais são os erros que a gente está vendo todos os dias? Porque a gente atende todos os dias centenas de pessoas interessadas, pessoas fazendo perguntas antes de fazer o trabalho conosco. Exato. E assim, tem muita coisa que deixa a gente um pouquinho assustado e a gente falou assim, pô, cara, vamos gravar um vídeo para ajudar essas pessoas, porque tem tanta informação na internet, né, amor? Exato. E às vezes as pessoas ficam assim, bem perdidas ou meio que sem saber em quem acreditar e no que acreditar. Então a gente elencou 4 maiores erros de pessoas que foram negadas e querem fazer o seu processo novamente. O primeiro erro, gente, pressa. Esse é o erro maior que a gente vê, né? A pessoa foi negada, a pessoa nem sabe muito bem por que foi negada e ela já tá mandando mensagem pra gente, tipo, como é que tá a agenda? Como é que tá a agenda? Como é que tá a agenda? Eu entendo que existem casos, gente, que às vezes você tem uma viagem internacional marcada, sim, você tem algum grande evento importante que você já ali sonhou e se planejou, ou então você está numa situação de saúde com alguém nos Estados Unidos doente, ou que está grávida, ou que nasceu. Tudo bem, nesses casos a gente releva, né? Vamos dizer assim, a gente vai dar um desconto. Mas muitas pessoas, elas não conseguem nem analisar com calma por que elas foram negadas e tentar trabalhar o seu perfil para uma próxima tentativa. Ela já está com pressa de tentar logo correndo. Pode acontecer de tentar de uma maneira aleatória e ser aprovado? Pode acontecer. Não é o cenário mais comum. Não é o cenário mais comum. Mas pode acontecer. Mas você vai, tipo assim, a taxa consular tá cara, né? Você vai ficar despejando dinheiro de uma maneira aleatória achando que é só sorte. Não. Existe uma pequena porcentagem dos casos que, assim, de algumas pessoas que não têm perfil assim, nenhum, e acabam tendo uma benevolência ali do oficial consular e são aprovadas. Mas é um percentualzinho desse tamanho, assim, perto dos casos que a gente trabalha e conhece nesses 10 anos. Então, se a gente pode te dar uma dica, você que acabou de ser negado, não tenha pressa. Não tenha pressa. Se preocupe e se preparar bem da melhor maneira possível para que você consiga ter êxito na próxima tentativa e não ficar jogando dinheiro fora. Exato. O que eu vejo muito na prática, né, que eu fico nessa parte de receber o cliente para o processo, quando às vezes ele entra em contato com a gente, fecha a assessoria conosco, como o Bruno falou, nós temos assessoria que nós fazemos todo o processo, o cliente já chega para a gente assim, eu quero pagar a taxa logo do visto, porque eu quero pegar logo uma data. E eu falo, olha, a gente precisa fazer um processo bem feito. Porque se, vamos supor, o Bruno chega para mim, negado, e ele já quer pagar a taxa desesperadamente, só para poder pegar uma data no consulado, ele vai estar esquecendo de toda
de todo o planejamento e de tudo aquilo que ele precisa fazer, tanto de melhoria, que o Bruno vai falar aqui, que às vezes leva um tempo que você precisa, como também de fazer bem feita a sua DS. Exato. Se você pegar e fizer uma DS rápida, beleza, a gente tem faz cliente DS que quer rápido. que a gente preencha muito correndo. E assim, eu tô falando isso, mas de repente você que tá preenchendo a sua própria, outra assessoria, tô falando aqui por causa da nossa vivência diária, né? Exatamente. Às vezes tem cliente que quer correndo, mas assim, correndo não é planejado, muitas vezes correndo não é pensado, Você muitas não... vezes Exatamente. tudo tem que estar bem amarrado, porque o oficial consular, ele tem que olhar para você e ele olhar e falar assim, cara, essa pessoa tem um perfil turístico, essa pessoa tem uma condição financeira para ir e voltar e ela não vai querer ficar nos Estados Unidos. Sim. Agora, para que ele consiga acreditar e dar o visto, ele precisa, tudo precisa fazer sentido. Sim. Tanto que está escrito, como a tua postura no dia da entrevista, como as tuas respostas às perguntas deles, eles são treinados para a leitura corporal, para a expressão corporal. Por isso que às vezes eles fazem 2 vezes a mesma pergunta, 3 vezes a mesma pergunta, por isso que às vezes eles fazem perguntas meio aleatórias, de repente fora de contexto do que ele estava falando anteriormente. Pode parecer estranho para quem é entrevistado, mas a gente sabe que é assim que funciona. Então, se o teu caso não tiver uma coerência, tanto no que está escrito, quanto que não está sendo respondido, quanto na tua renda, no teu tipo de trabalho, tua intenção de viagem, teu histórico de turismo, tudo isso precisa conversar. Aí você vai dizer, Bruno, mas tem gente que... eu tenho um vizinho, um amigo, um primo que não tinha nada disso e foi aprovado. Ok. Só que isso é um percentual desse tamanho, assim, ó, dos casos diários, tá? Desse tamanho. Como, da mesma forma, as pessoas que são aprovadas, quanto melhor o perfil, a chance de ser negada é desse tamanho também. Então, assim, existe um padrão. Existe um padrão, não é absoluto, não é 100%, mas existe um padrão médio de aprovação e reprovação. Então, assim, não é interessante, de repente, você pensar bem no que você está fazendo para você ter mais chance de aprovação? E você gastar tempo pensando, o que eu posso colocar no meu formulário que vai me valorizar? Será que eu tenho, por exemplo, na justificativa da negativa, porque nós fizemos já vídeos aqui falando, será que eu coloco tal coisa, eu não coloco? Então você precisa ter tempo, um pouco de tempo para você raciocinar e ver tudo aquilo que você tem de melhor. Dentro desse ponto também, que não tem tanto a ver somente com pressa, mas eu acho que é importante também fazer esse adendo, as pessoas costumam negligenciar, superdimensionar muito o preenchimento da ODS e negligenciar muito a entrevista. Exatamente. Tipo, porque você pode ter uma DS, cara, perfeita, maravilhosa, a melhor DS do mundo, mas chegar lá na hora, você não responder as perguntas adequadamente, não ser convincente, travar, ficar nervoso, se confundir, gaguejar, falar um negócio que não é e depois tentar convencer. Então, assim, as pessoas costumam superdimensionar a DS e subestimar a entrevista. Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas já fica esse gancho para você que de repente está fazendo o processo sozinho, com outra assessoria. Tua DS tem que estar boa? Tem que estar boa. É importante, muito importante. Mas é muito importante também você se preparar bem para a entrevista, tá? Porque isso aí pode custar, pode ter uma DS maravilhosa, chegar lá na hora e não saber se expressar. Confundir. Pode custar o seu visto, tá? Pode se confundir, exatamente. Então, tenha muita atenção e cuidado com a pressa. Segundo ponto. Não querer viajar. Explica isso, Bruno. A gente tem muitos casos assim de pessoas que chegam pra gente falando assim, Bruno, Fernanda, analisa o meu perfil. E a gente tem ali uma análise ali rápida, tá? A gente tem uma análise mais completa, mas isso aí é uma videochamada que a gente, é um serviço que a gente vende para o cliente, onde a gente faz uma análise de 1 hora ali, de DS antiga, de perfil, para poder dar um norte para uma próxima tentativa. E a gente tem uma análise para quem está meio perdido, que acabou de ser negado, ou quer o primeiro visto, que é uma análise ali com umas 8 ou 9 perguntas que a gente faz no WhatsApp, e baseado nessas perguntas a gente tem ali um padrão ali para poder direcionar o cliente, antes de tentar novamente, quais seriam os pontos que a gente acha interessante ele corrigir, melhorar no seu perfil para tentar novamente. E a gente vê muito, cara, assim, pessoas que não tem histórico de viagem, não tem histórico de turismo. É bom lembrar que esse perfil, esse visto é um visto de turismo. Então, assim, se você tiver um perfil turístico internacional, principalmente, é muito bom, porque já é mais uma coisa que conta ao seu favor. E a gente vê, às vezes, casos de pessoas que têm um perfil bom,
mas nunca foram para lugar nenhum, assim, nunca foram para nenhum outro país. E assim, e às vezes a gente dá essa direção, olha, querida, não tenta agora não, faz uma viagem para o exterior, de preferência para algum país da Europa que tem um peso maior, sabe? Existem alguns pacotes que você consegue encontrar com preço bom, sabe? Se planeja, faz essa viagem, depois você tenta o visto. E a gente vê muita resistência das pessoas de fazerem esse movimento. Eu sei que muitas vezes a pessoa não está, assim, às vezes não está preparada financeiramente, e às vezes a pessoa não quer ir para outro país, ela quer ir para os Estados Unidos. Mas é importante a gente, como profissional, direcionar a pessoa e mostrar para ela que ela indo para outro país, principalmente algum país da Europa, somando com aquele perfil que ela já tem, um perfil interessante, as chances dela numa próxima tentativa vão ser muito maiores. Muito maiores. Por que eu estou afirmando isso? Porque praticamente todas as entrevistas têm essa pergunta. Exatamente. Você já viajou para outros países? Para quais países você já viajou? Se não fosse tão importante, não seria tão perguntado. Então isso é um fator importante, tá? Então se você foi negado ou negada, e você tem condições de fazer uma viagem internacional, faça antes de tentar novamente. Tem uma pergunta, Bruno. E se eu só puder viajar para algum país aqui na América do Sul? Se eu só puder ir para o Chile e para a Argentina, vale a pena eu viajar? Com certeza. Vale muito mais a pena você ter uma viagem, 2, 3 viagens no teu histórico de turismo internacional do que nenhuma. Então, assim, o que o oficial consular quer? Já vou falar novamente isso, todo mundo já está cansado de saber, mas é importante sempre lembrar. Ele quer garantias que você vai para os Estados Unidos, vai passear, vai gastar os seus dólares e vai voltar. Para isso, ele tem elementos na sua vida que ele vai buscar. Coerência nas respostas, tipo de trabalho, renda recorrente é compatível com a viagem, sim ou não? Já viajou para outros países? Essa pessoa é turista? Essa pessoa, essa mulher, esse homem, essa família, eles viajam para outros lugares? Exato. Sim ou não? Empresa, não tem empresa? SLT, não é SLT? Enfim, ou seja, algumas variáveis que ele vai percorrer no seu perfil, na sua DS, nas suas perguntas, para poder confiar em te dar um visto. Então, se você pode fazer essa viagem internacional, foi negado 2, 3 vezes, não está sabendo porque continua sendo negado e não tem uma viagem internacional, faça antes de tentar novamente, tá? Fecha essa brecha e você vai ter mais alguma coisa para agregar na sua próxima tentativa. É garantido que você vai ser aprovado se você tiver a viagem? Não, não é garantido. Mas eu te garanto que você tem muito mais chances com a viagem do que sem a viagem. Exatamente. E te garanto que a tua porcentagem de aprovação é muito maior com a viagem do que sem a viagem. Isso a gente fala porque a gente tem muitos casos de clientes nossos que tinham sido negados, chegaram pra gente, a gente falou, faz uma viagem internacional, faz uma viagem pra Europa. Tem um depoimento recente de uma cliente aqui no canal, joga aí, você vai ver ela, a família dela, ela é corretora de imóveis, procura aí. Ela falou, gente, eu fiz certinho, eu fiz a viagem, eu fui negada, procurei a Fernanda, ela me indicou viajar, eu fechei todas as brechas, tá, gente? Melhorei o meu perfil e depois de um tempo ela fez de novo e foi aprovada. Então é muito importante, esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, se negando. Aí tem alguns casos assim que a pessoa foi negada 2, 3 vezes, aí ela desiste, vai lá e faz a viagem. E muitas vezes elas são aprovadas depois, né? Lógico que não depende só da viagem, depende de uma série de outras coisas, mas a viagem tem um peso muito grande, tá? Terceiro erro, ficar buscando informações em várias fontes diferentes. Você vai ficar doidinho. Primeiro que você vai ficar doidinho. Porque nesse segmento do visto tem muita falácia, cara. Tem muita mentira, tem muito boato. Às vezes a pessoa não quer mentir não, mas a pessoa, ela não sabe, tipo, a real motivo da negativa, aí ela começa a inventar coisas. Ah, o meu visto estava pré-negado. Tipo assim, eu já cheguei no consulado negado. Se fosse assim, não teríamos casos de pessoas 1 semana depois aprovadas, 2 semanas depois aprovadas, 3 semanas depois aprovadas, 1 mês depois aprovadas. Aqui no canal é uma enxurrada de vídeos de pessoas que foram negadas e aprovadas na segunda, na terceira tentativa, às vezes 1 mês depois, 2 meses depois, semanas depois, 5 meses depois, enfim. Se fosse pré-negado, você não seria aprovado na semana seguinte, né? Ou no mês seguinte, concorda comigo? Sim. Então, assim, a não ser que seja um caso de coisa criminal, de coisa séria, falácia, boato.
Tem uma cota. Ninguém tem essa informação, gente. Se existe uma cota, ninguém tem essa informação. Só podemos aprovar X pessoas hoje. Cara, se fosse assim, quem chega de tarde não ia ser aprovado, gente. Sabe, quem chega lá nos últimos horários nunca ia ser aprovado. E não é assim que acontece. Você tem casos de pessoas aprovadas de tarde, de manhã. Exato. Enfim, tem muita falácia, né? Muita coisa que, tipo, vamos supor... Vamos trabalhar com a ideia de que exista uma quantidade de pessoas que podem ser aprovadas por dia. Sim. Quem tem essa informação? Só a pessoa que Em que vai te ajudar ficar pensando nessa informação e não trabalhar o seu perfil? Exatamente. Uma outra coisa que as pessoas falam muito. Eu só posso tentar depois de 6 meses. Só pode tentar o visto depois de 6 meses. Isso é falácia. Não necessariamente. Olha no canal aqui. Exatamente. Pega lá, olha no canal, pede pra gente o @ das pessoas, que a gente manda o contato das pessoas pra vocês verem que é verdade. Tem pessoas que são aprovadas 1 semana depois, 2 semanas depois, 3 semanas depois, 1 mês depois. O nosso recorde foi 4 dias, né? Foi 4 dias. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso, tá? Porque isso que a gente tá falando não significa que pra você tentar daqui a uma semana e daqui a um mês. Exatamente. Muito pelo contrário, a gente tem um vídeo só falando sobre isso. Quando meu visto foi negado, quando tentar novamente. Procura esse vídeo que eu explico, nós explicamos, né? Eu acho que só eu que estou fazendo. Não, você está fazendo sozinho. Só eu que estou fazendo esse vídeo. A gente explica quais são os fatores que são importantes ser avaliados para você tentar logo em seguida. Porque tem situações que você foi negado às vezes por um erro de DS, você foi negado às vezes porque foi mal na entrevista, mas você tem tudo ali. Faltou um documento. Faltou um documento. Você tem tudo ali para ser aprovado, entre aspas, mas dá uma olhada no vídeo que está bem completo. Sim. Então, assim, as pessoas ficam buscando informação em tudo que é lugar, acreditam em tudo que ouvem. A gente, cada pergunta que às vezes a gente recebe de coisas que fala assim, cara, quem tá falando isso na internet está viajando, né? A gente fala isso porque a gente trabalha mais de 10 anos com isso, então a gente conhece um pouquinho, né, gente? A gente tem mais de 2.000 vistos aprovados, a gente conhece um pouquinho do que a gente está falando. A nossa intenção aqui não é ficar empurrando nada para ninguém, não, mas é ajudar. Né? Quantas mensagens a gente recebe? Muitas. No inbox do nosso Instagram, até aqui no YouTube. Olha, eu fiz sozinho o processo, só seguindo algumas dicas dos vídeos de vocês e me ajudou tanto. Eu e minha família fomos aprovados. É muito bom a gente receber. Essa semana mesmo a gente recebeu. Esses feedbacks são muito legais que a gente recebe, né? Exato. A pessoa, ela faz a limpa no nosso canal, segue todas essas informações de todos esses vídeos que nós temos. Se possível, já encaminha esse vídeo para alguém que está fazendo o processo do visto. Não deixe de você compartilhar essa informação, tá? Ao invés de ficar buscando informação em montes de fontes, procura trabalhar o seu perfil. Procura melhorar o seu perfil. Procura fazer uma viagem internacional. Procura melhorar a sua renda. Procura ver no seu perfil econômico, financeiro, o que estava errado na primeira vez, como você ofereceu o seu histórico, o seu perfil para o oficial consular. Fez sentido para ele que você trabalha? Ou ele achou que você trabalha é fácil você ir embora e largar tudo aqui no Brasil? Né? Passou segurança, confiança. Ao invés de ficar procurando informação solta na internet, algum macete, alguma mágica, alguma manual, simpatia para você ser aprovado, foca no seu perfil, tá? Exatamente. Qual é o último? Quarto e último tem a ver com esse, né? Que é tentar adivinhar por que o seu visto foi negado baseado em chutes estratosféricos. Desculpa, gente, hoje eu tô rasgando tudo aqui, tá, gente? Tô falando assim, mais abertamente impossível, tá? Bem claro. A gente vê muita gente acreditando a sua negativa a fatores que a gente vê que não são reais. Por exemplo, às vezes a gente recebe pessoas que foram negados e já chegam falando assim: eu fui reprovado porque a pessoa que fez a minha DS toda errada. Aí a pessoa manda DS pra gente. Aí a gente vai olhar, aí a pessoa tem um salário considerado baixo, a pessoa nunca viajou para fora, a pessoa tem um trabalho que não é, vamos dizer, oficial, entre aspas, né? que não tem vínculos, né? Um serviço que ela não tem nem CLT, nem empresa aberta, nem MEI, ela tá ali, tipo, bem informal, né? Bem numa zona cinzenta, assim, na cabeça do oficial consular de vínculos e confiabilidade. Às vezes a pessoa,
a renda dela não é compatível com a viagem que ela quer fazer, o motivo de viagem tá esquisito, mas assim, de uma maneira geral, às vezes o perfil da pessoa tá bem embrionário ali, assim, tá com pouquíssimos vínculos, e a DS, a gente vai olhar, a DS tá certa, assim, não tem como tu fazer um milagre ali, assim, tipo, não tem como tu inventar uma coisa que não existe. Como é que você vai... mentir ali. Como é que você vai mentir, comprovar algo que não existe? Então a pessoa às vezes já chega assim, minha DS tá errada, minha DS foi feita errada. E cara, muitas vezes não foi, a gente às vezes analisa e fala assim, cara, quem preencheu essa DS não foi a gente, mas a gente analisa e fala assim, a DS tá certa. O que falta é melhorar o perfil da pessoa. Sim. Às vezes as pessoas elas preferem se agarrar em algumas coisas que não dizem respeito à sua responsabilidade para poder, tipo, se sentirem melhor e pensarem, ah, não foi culpa minha que o visto foi negado, entendeu? Aí a culpa é sempre ou da assessoria, ou da pessoa que preencheu, ou de algum outro fator, né? Assim, o consulado é ruim e tal. A gente sabe que tem um consulado aí específico que é um pouco mais complicado, mas de uma maneira geral é tudo mais ou menos assim, na média. Exato. Tá? Só tem um, né? Tem cota, não sei o quê. Tem uma coisa que eu ia falar. O fulano de tal tem o mesmo perfil que eu. Vamos supor, eu tenho um salão de beleza. E a fulaninha ali, ela foi aprovada. Então eu vou querer copiar exatamente o perfil dela. E eu acho que vai ter uma receita de bolo, porque eu vou copiar o perfil dela. Você é aprovado igualzinho a ela. E você é aprovado. E às vezes o que fez a diferença para aquela pessoa é algum outro fator no perfil dela. Sim. Que dá mais confiabilidade nela do que na pessoa que foi negada. Sim. E também da forma que ela foi bem na entrevista, cara. Exatamente. Porque é o que eu falei, a gente subestima a forma que a gente se apresenta na frente do oficial consular. Olhando nos olhos, respondendo bem as perguntas, sabe? Tendo coerência naquilo que a gente está falando. Casado com aquilo que foi perguntado várias vezes. E junto com o que está escrito também. Essa semana eu tive uma cliente que ela falou assim pra mim, Fernanda, eu tenho certeza de que eu fui negada porque eu falei uma coisa que estava errada no meu formulário. E uma besteira, gente. Ela colocou no formulário que iria pra Orlando. E na entrevista ela cismou que era Miami. O agente consular perguntou 2 vezes pra ela, você vai pra onde? Ela falou, Miami. No formulário estava Orlando. Perguntou outras coisas, depois, pra onde você vai mesmo? Ela falou, Miami. Foi negada. Ela contratou nossa assessoria e tudo mais, mas ela falou, eu tenho certeza de que foi isso, porque eu falei errado o local. É o que o Bruno tá falando. Subestimar o seu desempenho na hora da entrevista. Se você fala uma coisa que tá divergente, se o agente já é consular... menos um ponto pra você. Exatamente. Ele pode até te confrontar. Ué, mas aqui tá dizendo que é Orlando. E assim, ele pode ser legal com você, mas tiver às um vezes perfil não. muito bom, ele pode até naquele dia falar assim, não, pô, esse cara aí se confundiu e tal. A gente já viu casos assim, sim. né? De, às vezes, entrevista ter 30 perguntas, 20 perguntas, até dar o visto, ou até negar. Mas, assim, de uma maneira geral, tem entrevistas que são bem rápidas, né? Exatamente. E às vezes também depende do oficial consular, cara. Às vezes o teu caso é bom, o teu perfil é bom, você tem tudo, e deu azar de pegar um cara ali que não tá de bem com a vida naquele dia, cara. Isso acontece. A gente fala grosso modo, não foi com a tua cara. É tipo assim, é porque... Não ao pé da letra, tá, gente? Não é um processo, uma ciência 100% exata. Não. Existe um padrão médio de aprovações negativas e a gente sabe qual é. Sim. Né? Quem trabalha com isso todos os dias sabe que existe um caminho, tá? Um caminho, mas ele não é garantido, entendeu? Existe uma zona cinzenta que é a cabecinha da pessoa que está entrevistando, o desempenho da pessoa na entrevista, a ADS, o perfil, tudo isso vai contar. Então, assim, a gente precisa entender. E eu acho que o legal de fazer esse vídeo é para que as pessoas não fiquem apegadas a falácias, a situações assim muito específicas, ao invés de melhorar o seu perfil. Porque o que vai fazer diferença na sua aprovação é que seu perfil fique bom, que a sua DS fique boa e que você vá muito bem na entrevista. É isso que vai fazer a diferença. Não é saber se tem cota, saber se foi pré-negado. Porque a minha DS... a minha DS estava com o número da minha casa... A minha casa é 32 e estava 33. Eu já vi gente que estava com um perfil ruim, assim, o perfil da pessoa, muita coisa para melhorar, e a pessoa falar para mim ou para Fernanda lá antes de fechar alguma coisa com a gente, falar que
a diferença do número da casa é que fez ela ser negada. Exato. Cara, eu não posso dizer que é impossível isso acontecer. Mas, cara, baseado na experiência que a gente tem, o que fez a pessoa ser negada não foi o número da casa que ela colocou. Exatamente. Foi todo o outro histórico que ela tem. Então, assim, eu sei que é um vídeo, às vezes, que é algo que as pessoas não querem ouvir, que é um pouco duro, mas o que a sua energia precisa ser gasta na melhoria do seu perfil, na melhoria do seu processo, na melhoria da sua DS e na melhoria da sua preparação para a sua entrevista. Não tem nada garantido ou melhor a se fazer do que essas coisas que eu falei agora. Então, assim, esses foram alguns erros, né? 4 erros que a gente vê as pessoas cometendo antes de tentar de novo. Se você precisar de ajuda, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Sim. Se você, de repente, está fazendo o processo sozinho, acha que o valor é muito alto para poder fazer para uma família, a gente tem uma plataforma onde a gente tem uns vídeos do passo a passo, do início ao fim do visto, preparação para entrevista, dúvidas de tudo, né, do processo, né? Várias pessoas já fizeram com essa plataforma e foram aprovadas. E tá toda repaginada, né? Super elogiam e tal. De repente, se você tá aí meio que perdido, não sabe como preencher tua DS, acha que pagar uma assessoria é um valor alto, às vezes é mais de um membro na família, às vezes são 4, 5, realmente a assessoria às vezes fica um pouco mais caro. Um valor único, você tem acesso a essa plataforma e você consegue fazer o seu processo. Nessa assessoria digital, a pessoa tem um contato de suporte comigo, tá, gente? Nós disponibilizamos um contato de suporte comigo. Fernanda, o que você acha disso e disso e aquilo? Claro, a pessoa vai ver os vídeos, vai fazer o processo seguindo os vídeos, porque tá tudo bonitinho, mas ela vai poder tirar dúvida comigo através da plataforma que nós disponibilizamos, tá bom? É isso, gente. Eu peço desculpas se de repente eu fui meio rígido. Você foi maravilhoso. Mas é muito importante o pessoal gosta. A gente passar a realidade para vocês. Sim. Ou seja, os fatores que a gente pode controlar e que a gente consegue atestar. Né? Ou as outras coisas que as pessoas falam por aí, ninguém consegue provar e elas vão ter pouca efetividade na hora de te ajudar a ter o visto aprovado. Né? Como eu já falei, como é que... saber que tem cota, número da casa, foi porque era meio-dia e tinha que chegar 10 horas. E, cara, você ficar preso nessas coisas e não fazer o que você precisa fazer, exato, não vai te ajudar muito, tá? Exatamente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Já temos 28 minutos de vídeo, praticamente, quase 30 minutos de gravação. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Um beijo, um abraço no coração e fomos!